Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o pacote ggplot para fazer visualização dos gráficos, visualização de dados dentro da linguagem R. Então para isso nós estamos com a IDE do RStudio e vamos estar trabalhando com o Notebook, R Notebook dentro do RStudio. Então para visualização dos dados nós temos o pacote ggplot 2. E esse pacote do ggplot 2 ele está dentro da coletânea de pacotes do Tidyverse. Então aqui a gente pode fazer a instalagem do pacote apenas ggplot 2 e após a gente faz a leitura com o library, ou a gente faz a instalagem do pacote Tidyverse ou da coletânea de pacotes que é chamado Tidyverse, e aí a gente faz a leitura dessa coletânea de pacotes Tidyverse. Aí nós vamos fazer a leitura simples do ggplot 2. Vamos trabalhar novamente com os dados que está alocado dentro do meu GitHub. Meu GitHub é luanport10 e esse é o conteúdo raw da planilha CSV que eu tenho dentro do meu GitHub. Então para isso a gente vai atribuir um objeto chamado data, atribuição do nosso objeto data, com o pacote readr. Aí, como a gente quer uma função desse pacote readr, a gente coloca os dois pontos, colocamos a função que a gente quer, que é o read_csv, copiamos dentro de aspas o link raw do meu conteúdo que eu tenho dentro do meu GitHub, e aqui a gente está utilizando uma função do Tidyverse, que é o mutate. A gente está transferindo a coluna chamada class para fator. Class ela estaria sendo lida como caractere nesse caso, e aí a gente está passando para fator para a gente trabalhar posteriormente com esse fator. Certo? Vamos fazer uma visualização rápida dos dados através da função glimpse. Então, dataPipe glimpse. Nós temos então aqui, novamente relembrando, n, latitude, longitude, class, B0 até B4, GCVI. Então a estrutura do ggplot ele é basicamente governado por três argumentos dentro. Então o ggplot ele trabalha com o data, então nossos dados, e esse data ele precisa ser um data frame ou similar a um data frame. O aesthetic mapping, então ele representa o que você gostaria de plotar, então os eixos, o eixo X, o eixo Y, se tu quer colorir, se tu quer preencher, se tu quer tornar transparente, todas essas variáveis tu coloca dentro do aesthetic mapping. E também, por último, nós temos a forma desse gráfico, desse plot que a gente gostaria de estar plotando. Então, o geom, se ele vai ser um gráfico de pontos, um gráfico de linhas, um gráfico de barras, colunas, enfim. Então, para nós exemplificar isso, trouxe alguns exemplos. O primeiro exemplo, que é o amplamente utilizado, que é o geom point. Então, esse geom point é uma geometria de gráficos de pontos, que é amplamente utilizado, talvez seja o gráfico mais utilizado do mundo. E para isso, a gente pode estar plotando ou organizando as funções do ggplot de três diferentes maneiras, vamos dizer assim, nesse caso. Eu apresento para vocês três diferentes maneiras. Então, ggplot, nós chamamos a função ggplot do pacote ggplot2, sempre, abre parênteses, e aqui nesse caso, como a gente falou anteriormente, nós temos três argumentos. Data, igual ao data, como nós já atribuímos o nosso objeto data, e ele é um data frame, então nós temos o nosso data igual ao data. O AES, que é o aesthetic mapping, é o argumento AES, abre parênteses, e aqui o que a gente gostaria de estar plotando. E nesse caso, no eixo X eu quero a variável B0 GCVI, que é um double, é um numérico, e a variável Y B4 GCVI, que também é um numérico. Então vamos fazer esse plot disso, então através de três argumentos. Data é os meus dados, o AES coloquei o X e o Y, e após isso eu preciso argumentar qual que é a geom que eu quero. Nesse caso eu quero a geom underline point, que é o gráfico de pontos, certo? Basicamente é essa estrutura que nós temos para fazer plot de ggplots utilizando o pacote ggplot2. Então vamos rodar isso aqui.
Nós temos a apresentação, então, né? No eixo X, B0 GCVI, B4 GCVI no eixo Y. E temos essa representação aqui. Nós podemos ver que tem uma certa relação entre as duas variáveis, né? E assim, esse é um tipo ou uma forma de estar organizando o ggplot para fazer o plot. Nós temos também a possibilidade de ggplot, abre e fecha parênteses, e aí dentro do geom que a gente quer colocar tudo que a gente gostaria de estar plotando, colocar os dados e o AES dentro do geom que a gente escolheu. Isso às vezes é interessante porque muitas vezes a gente está plotando dois data frames diferentes dentro de um ggplot comum. Então, se a gente quer dois data frames, a gente precisa estar especificando dentro dos geoms os data frames que a gente gostaria de estar plotando. E se a gente colocar no ggplot esse tipo de informação, a gente acaba se limitando a plots de diferentes layers dentro do nosso plot que a gente gostaria de plotar. Então, beleza. Copiamos essa informação que a gente tem dentro do ggplot para dentro do geom que a gente gostaria. E aí o resultado é similar. Exatamente o mesmo. E uma terceira forma de nós estar plotando isso é através dos encadeamentos de pipe. Então, nesse caso, nós temos os nossos dados, né, o nosso data frame, e a gente dá um pipe e puxa a função do ggplot. Então, é data pipe ggplot, e dentro do geom, novamente, nós copiamos as informações que a gente precisa do AESC mapping, visto que o data a gente já colocou inicialmente dentro do encadeamento de piping. E aí a gente não precisa colocar ele dentro de geom, apenas o AES. Nós temos também como resultado o mesmo plot. Certo? Então esse é uma exemplificação dos gráficos mais comuns, né, do geom point, gráficos de scatter plots. E aqui eu trago um outro geom, um geom call, é um gráfico de colunas, de colunas. Nós temos então ggplot e veja só, nesse caso a gente está trabalhando com o nosso data, mas a gente está utilizando alguns pipes para chegar no valor do data que eu gostaria de plotar. Então, ggplot, o meu data é data piping, estou agrupando por a classe, minha classe que a gente transferiu para fator inicialmente no código. Piping, estou realizando uma sumarização, uma agregação, chamada min B4 GCVI, então é a média da coluna B4 GCVI, onde que eu acabei utilizando a função min da variável B4 GCVI. Então, eu vou ter os valores da média da variável B4 GCVI por grupo, uma vez que a gente utilizou o group by class. O meu AES vai ser a classe no eixo X, então a classe se é corn ou soybean, como a gente já viu anteriormente, e o meu Y vai ser a média, então se é a média, eu vou estar trabalhando com a variável que eu acabei utilizando dentro dos pipings no argumento data. Então o meu nome da variável do eixo Y é min B4 GCVI. Beleza? Fechei a estrutura do ggplot, qual que é o tipo de gráfico que eu quero, qual que é o geom, é o geom call. Então nós temos aqui o resultado. Nós temos a média para core de um valor entre 1 e 2, né, que não está demonstrando no gráfico. E para soybean, para a soja, nós temos um valor menor que menos 4, né? Nós passamos o limite do menos 4 aqui. Certo? A mesma coisa se nós estaríamos trabalhando com os pipes, e veja só como aqui seria mais organizado se a gente, trabalhasse com os pipes fora do ggplot. Então aqui eu estou fazendo toda a estrutura do piping, o encadeamento de piping, com o data e com as funções que eu quero gerar, anteriormente de chamar a função de ggplot. Então aqui eu tenho toda a estrutura, copiei essa estrutura daqui, aí eu tenho os valores que eu acabei gerando, aí eu chamo o encadeamento com o ggplot, com o piping, e aí eu só especifico o AES que eu quero, né?
e chamo a geometria que eu quero. E o resultado que nós vamos ter será similar. Outra possibilidade, ao invés de nós estarmos trabalhando com o geom_col, é o geom_bar. E o geom_bar ele nos traz algumas vantagens comparado com o col, uma vez que tu consegue fazer essas agregações, a sumarização dos dados de forma facilitada, sem utilizar as funções de tidyverse, por exemplo, para a gente estar gerando agregações para depois plotar elas dentro do gráfico. O geom_bar consegue fazer isso de forma facilitada com alguns argumentos dentro do geom underline bar. Então aqui nós temos ggplot, abre e fecha parênteses, sempre o sinal de mais, né? Porque o ggplot ele vem dessa questão de colocar layers dentro do ggplot, né? Então esse nosso layer que a gente quer colocar, um geom_bar, gráfico de barras, nosso data igual a data, o AS, né? Então x vai ser a minha class e o y vai ser o B4 de CVI. E aqui a gente toma cuidado, quando a gente coloca o statistics, igual a identity, nós temos os valores, é como se fosse um gráfico onde que apresenta o valor mínimo, o valor máximo e a distribuição deles ao longo desses valores. Então talvez o valor mínimo seja próximo de menos 10, B4 GCVI para core, e o valor mínimo de soybean seja 0 para a classe soybean. Valor máximo de soybean. E assim nós temos a mesma coisa quando a gente utiliza o stat igual a summer, e aí aqui fica legal para nós plotar, por exemplo, a soma. Então a soma que eu tenho dos dados das colunas da coluna B4 GCV para cada classe, nós temos para soybean valores próximos de menos 200, quando eu somo as 50 observações que eu tenho de soybean, e para corn nós temos uma soma próxima acima de 50 positivo para essa variável B4 GCVI. E dentro do summary nós podemos também especificar a min, então o valor médio dessa class e dessa variável B4 GCVI. Nós temos então o valor da média para as duas classes. Para corn nós temos valores médio maior do que 1, entre 1 e 2 positivo, e para soybean, para soja, nós temos um valor de média menor que menos 4. Certo, pessoal? Aqui eu trouxe 3 exemplos de geom, então geom_point, geom_col e geom_bar, para nós estarmos conhecendo um pouco mais sobre a estrutura básica do ggplot e como a gente pode estar inferindo sobre isso. E claro, dentro desses layers do ggplot, a gente pode modificar basicamente tudo que a gente quer. Modificar cor, modificar preenchimento de pontos, de colunas, de barras, alterar também a transparência desses gráficos, enfim, diversas funcionalidades dentro do ggplot apenas adicionando layers dentro dessas funções. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais!